Fiquei meio ausente aqui ontem do canal, tava numa correria danada, trabalhando pro Futeboteco, tive entrevista, depois parei, fui ver toda a festa do Neymar, né? Porque não tem como, né? Ali fala mais alto o torcedor do que propriamente o jornalista, propriamente o cara que trampa, né, meu? Então, assim, foi foda pra caralho. Ontem eu me emocionei muito, na hora que o moleque chorou, confesso que eu chorei também. Fui falar com o Edu à noite. E ele comentou exatamente isso, que na hora que o moleque chorou, ele também chorou. Eu acho que na hora que o moleque chorou, você também chorou, meu. Foi foda. Foi do caralho e foi um dia muito grande, assim. E aí o Edu já tinha feito um vídeo sobre isso. Eu falei, não, vou. Amanhã eu apareço com mais calma. Tem um monte de coisa que eu quero falar. E só que o assunto que eu vou falar aqui agora não era algo que estava planejado. Eu não imaginei que fosse falar sobre isso. Até que me deparei com essa bomba, que é a revelação do contrato do Neymar. Revelado pelo blog do Paulinho, que é meu amigo, ele já veio no Futeboteco, a gente já entrevistou, foi uma das entrevistas mais absurdas que a gente já fez em toda a nossa... Estamos chegando a 200 podcasts agora, vamos bater na semana, sem ser essa próxima. E foi uma das entrevistas mais impactantes. E ele soltou com documentos, tá? Porque eu sei que o Paulinho tem essa coisa de muita gente, o Paulinho, não sei o que, já foi preso e não sei o que. Primeiro que é o seguinte, se você quer saber a história dele direito, assista o nosso podcast lá no Futeboteco com ele. Isso é muito importante. Segundo que ele solta aqui documentos, é irrefutável. Vamos aqui ao blog do Paulinho, pra gente poder ver do que se trata essa matéria e falar sobre ela junto e por que isso aqui pode ser histórico e mudar completamente, ser um case de que já é assim, a base é a mesma do que foi lá atrás, mas que com os novos tempos isso aqui pode ser um estrondo. E o Santos pode ganhar muito dinheiro com isso. Vamos entender aqui. Contrato de Neymar com o Santos revela salário base de 4,1 milhões de reais, com documento. O blog do Paulinho teve acesso à íntegra do contrato especial de trabalho desportivo definitivo de Neymar, protocolado pelo Santos na CBF. Os valores são muito maiores do que os anunciados até então pela mídia. São 4.137.931 reais e 3 centavos é o salário bruto declarado. 3 milhões, mais ou menos, descontados o IRPF a cargo do peixe. Então o Neymar vai ganhar 4,1 milhões, desconta-se o imposto e ele deve receber aí cerca de 3 milhões de reais líquido, tá? E aí a gente começa a entender esse contrato. Cláusula 12ª, salário. O jogador receberá um salário fixo, bruto e mensal de 4,1 milhões, equivalentes a 3 milhões de reais líquidos por mês após a dedução do IRPF. Data da assinatura até dia 30 de junho de 2025, com vencimento no quinto dia útil de cada mês subsequente ao vencer. Então não são 6 meses de contrato, são 5 meses. Estamos já entrando, esse vídeo está sendo gravado no dia 1º de fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, até o fim de junho. São 5 meses completos de contrato do Neymar com o Santos. Trata-se dos valores acordados em CLT. Existe ainda um contrato de imagem que, segundo fonte, e esse contrato, o Paulinho revela através de fonte. Ele não tem o contrato para soltar, ele só tem o contrato CLT. Neymar receberia 80% de quase todos os acordos comerciais firmados pelo Santos, em situação assemelhada de Ronaldo Fenômeno quando assinou com o Corinthians. A vigência do acordo é de 31 de janeiro, que data de ontem, até dia 30 de junho, 5 meses. Apenas 20 milhões de reais, 20,6 milhões de reais é a multa contratual da rescisão tanto para o Brasil quanto para o exterior. Ninguém vai romper isso, convenhamos. Não houve pagamento de comissão ao intermediário, no caso, o próprio pai do Neymar. Então Neymar, pai aqui, não ganhou comissão com esse acordo. Foi algo feito exclusivamente entre Santos e Neymar, sem terceiros. Apesar do pai do Neymar ter cuidado de tudo.
Cláusula segunda, são obrigações do jogador comunicar ao clube por escrito dentro das 48 horas seguintes, quando não identificadas imediatamente, as lesões ou contusões sofridas em decorrência de ato ou evento de sua exclusiva responsabilidade, desvinculado de atividade esportiva. Conduzir sua vida extraprofissional de modo a preservar suas condições físicas para as competições, abstendo-se de comportamentos que possam prejudicar o seu rendimento competitivo desportivo. Cláusula quarta. Ficando o jogador impedido de atuar por motivo de exclusiva responsabilidade e desvinculado da atividade profissional por período superior a 90 dias, o clube poderá suspender o presente contrato, estando assim dispensado do pagamento dos salários enquanto permanecer mencionada a suspensão. Então é o seguinte, se o Neymar se contundir por uma lesão que o tire de campo por mais de 90 dias e uma lesão que ele não tenha tido no clube, sei lá, ele caiu em casa, ou foi para uma festa, tropeçou, torceu o tornozelo, ou se cortou, sei lá, acontecer qualquer coisa desse nível que o tire do gramado, mas que não tenha sido relacionado aos treinamentos ou ao jogo do Santos, o Santos deixa de pagar o salário dele, tá? Cláusula quinta. Na forma do artigo 28 da Lei 9.615, alterada na lei tal, as partes deverão fazer constar das cláusulas extras, cláusula expressa regulando a prorrogação automática presente do contrato, na hipótese de ocorrência da suspensão contratual prevista na cláusula quarta. Ou seja, se o Neymar se contundir por conta própria e o Santos se prejudicar com isso, o Santos não só paga o salário, mas como esse período tem que ser estendido no contrato, né? O Neymar tem que ter o contrato estendido pelo tempo que ele ficar parado, tá? Cláusula 17ª, prorrogação por impedimento desvinculado da atividade profissional. Nos termos do artigo 88, caput parágrafo único, as partes ajustam que o clube não poderá suspender o presente contrato, ainda que o jogador fique impedido de atuar por prazo ininterrupto a 90 dias, em razão de ato ou evento de exclusiva responsabilidade do jogador. O Santos pode deixar de pagar, mas o Santos não pode suspender o contrato. Se aqui a hipótese de doping por ingestão de substância sem aconselhamento do departamento médico do clube, desvinculado de sua atividade profissional, inclui-se inclusive a possibilidade de doping. Mesmo que ele seja pego no doping, o Santos não pode quebrar o contrato. O Santos pode apenas suspender os pagamentos. Da mesma forma, o clube renuncia à possibilidade de prorrogação do prazo desse contrato previsto no artigo 88. As partes ajustam que, mesmo que o jogador venha a se lesionar e torne-se inapto para atuar por qualquer período, o clube renuncia a qualquer direito de prorrogação de prazo contratual. O jogador obriga-se a... Vamos lá, obrigações do Neymar. Comparecer aos treinamentos, concentrações, viagens e jogos devidamente repousado, sóbrio e no horário estipulado pelo clube. Utilizar durante os jogos, treinamentos, entrevistas coletivas, viagens, translados e concentrações os uniformes determinados pelo clube para cada ocasião. Ressalvas as chuteiras e caneleiras que poderão ser livremente escolhidas pelo jogador, ainda que conflitem com eventuais patrocinadores do clube. Cláusula 19ª, conduta profissional. O jogador obriga-se a preservar suas condições de saúde fora dos períodos de treinamento, abstendo-se de fumar ou consumir sem moderação bebidas alcoólicas ou qualquer substância com efeitos análogos consideradas como doping ou que interfiram negativamente no seu rendimento como atleta profissional de futebol. Não praticar qualquer ato ou frequentar ambiente que venha a difamar e desonrar sua imagem ou imagem do clube. Em caso de lesão ou outro tipo de ocorrência médica, o departamento médico do clube somente poderá divulgar o boletim médico acerca de seu estado de saúde, contendo referências às patologias causadoras e presentes na ocorrência mediante autorização prévia e por escrito do jogador ou de seus representantes, respeitadas as normas éticas do Conselho Federal de Medicina. Antes de qualquer divulgação, o clube deverá fornecer ao jogador cópia de eventual boletim médico que deverá ser aprovado por escrito pelo jogador ou por seus representantes. Aqui são aqueles detalhes burocráticos. Cláusula 27ª, descumprimento contratual pelo clube. Caso o clube esteja em atraso com o pagamento da remuneração prevista nesse contrato por período igual ou superior a 2 meses, o jogador poderá rescindir o presente contrato especial de trabalho esportivo, ficando livre para se transferir para qualquer agremiação de mesma modalidade, nacional ou internacional, e exigir o pagamento da cláusula compensatória esportiva prevista na cláusula 14.1. Atestado médico.
Neymar foi aprovado por exames médicos realizados pelo Dr. Rodrigo Calazogaybe, que emitiu o seguinte relatório: atesto para os devidos fins que Neymar da Silva Santos Júnior, após a avaliação clínica dos exames complementares realizado, encontra-se apto à prática de futebol competitivo sob o ponto de vista clínico, cardiológico, ortopédico para a temporada 2025. Aqui tem a orientação, todos os exames que foram pedidos ao Neymar nesse processo médico. E por que esse contrato ele pode ser histórico e mudar tudo que a gente já viu no Brasil? Vamos lá, ele é muito próximo daquele contrato que a gente viu o Neymar assinar com o Santos. Lá atrás, quando o Neymar, em até 2013, ganhava mais do que Messi e Cristiano Ronaldo àquela altura com seus acordos de patrocínio. Como funcionava? O Santos pagava mais ou menos naquela época, não era 4 milhões, era 150 mil para o Neymar de fixo. E só que o Santos conseguia lucrar com o Neymar, o Santos pagava mais ao Neymar, Neymar faturava no Santos naquela época 3 milhões de reais por mês, o que era na época mais do que Cristiano Ronaldo ganhava no Manchester United e mais do que o Messi ganhava no Barcelona. Ele ganhava um salário maior aqui no Brasil. Só que o Santos tinha porcentagem desses valores de patrocínio, que era da onde saía o salário do Neymar. E o que o Santos ganhava de porcentagem pagava a parte do Santos esses 150 mil reais. Portanto, o Neymar jogava de graça no Santos. E isso pode se repetir por quê? Porque embora aqui o tampão seja de 4 milhões com os impostos, e aí não importa se vai bater 3 milhões na casa do Neymar, saem 4,100 milhões do Santos, seja para a Receita Federal, seja para o bolso do Neymar. Né? Então sai do contrato da folha salarial do Santos 4,1 milhões por mês até dia 30 de junho. Ponto. O tampão agora é mais difícil para se tapar, certo? Só que o mundo mudou. Hoje em dia existem as redes sociais. O Neymar é uma das 10 personalidades mais seguidas do mundo. O Neymar é um jogador que é o maior fenômeno de mídia do Brasil, voltando ao Brasil. É um case de sucesso brutal. Já se vendeu muitos patrocinadores. Por exemplo, Mercado Livre, que agora é Arena Pacaembu, já fez propaganda com o Neymar, não sei se vocês viram nas redes sociais, etc. E todos os patrocinadores que se reunirem com o Santos tem direito a 20%. O que isso significa? E aqui, gente, não é um especialista falando, tá? Eu trabalhei na Máquina do Esporte. Na época que eu trabalhava na Máquina do Esporte, eu conversava semanalmente com o Armênio Neto, porque ele trabalhava no Santos na época. Já não era a época do Laor, era a época do Rodílio Rodrigues, mas o Armênio Neto lá estava, então a gente conversava muito. Peguei a saída dele na época do Santos, muito controversa e tudo mais. Então a gente, por conta de eu ter trabalhado com isso, a gente aprendeu um pouquinho, mas aqui é importante fazer esse disclaimer, que eu não sou um especialista. Mas assim, uma conta de padaria básica, né? Quanto que o Flamengo ganha hoje de patrocínio? É muito mais de 100 milhões de reais por ano. Quanto que o Palmeiras ganha? Muito mais que 100 milhões de reais por ano. Cara, só que o Neymar é muito mais agressivo, assim, o Neymar é um case de marketing muito maior que qualquer clube do Brasil. Primeiro que você compara as redes sociais do Flamengo, que 20 milhões de seguidores no Instagram, o Neymar tem 227, quase 230 milhões. A diferença é abissal. Então, eu consigo prever aqui algo histórico, assim. Vamos pensar. Vocês acham completamente impossível? O Santos arrecadar por mês com o Neymar 20 milhões de reais de vários patrocinadores? Quanto se paga, gente, pra... Bom, vamos lá, vamos pegar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A Globo vai pagar agora, fechou com a LFU 5 jogos, né? Sendo 4 exclusivos para o Premier. Ela vai pagar 886 milhões por ano. Vamos fazer uma conta básica aqui. Fazer uma conta bem básica aqui, calculadora. 886 milhões por ano, isso se divide por 12, vai dar mais ou menos 73 milhões de reais que a Globo vai pagar por 5 jogos para transmitir. Só que a Globo tem que ter lucro, né? A Globo tem que ter lucro. Então, da onde vem o lucro da Globo? Com a propaganda. Ela vendendo a propaganda. E com, claro, a venda do Premier. Então vamos pensar que a Globo aqui queira arrecadar mais ou menos 30 milhões por mês com o Premier.
sobra ainda um rombo de 43 milhões para ela vender por patrocínio, certo? Então ela consegue vender vários patrocinadores que vão anunciar no jogo. Existe marca para isso, para anunciar no jogo, como existe marca para anunciar o Neymar. A marca, você pode chegar na marca e falar assim, você prefere estar na propaganda do Premiere, para a galera que for assistir o jogo, e custa X milhões, ou você prefere estar no Instagram do Neymar? Algumas marcas vão preferir estar no Premiere, porque vão falar, não, aqui eu tenho uma segurança que me entrega-se um pacote até o final do ano, e eu tenho umas métricas aqui mostrando quanto que eu vou atingir, etc. Mas o Neymar é exponencial. Então vamos imaginar que o Santos consiga aqui algo parecido com a Globo, 40 milhões de reais de patrocínios dos mais diversos, certo? Então vamos lá, o Santos conseguiu, e aí agora vai caber ao Armênio Neto, todo esse departamento de marketing ser muito agressivo no mercado e fechar valores absurdos. Mas vamos lá, o Santos fechou 40 milhões de reais de imagem com várias empresas para o Neymar ganhar, certo? Certo. Desses 40 milhões, o Santos tem 20%, certo? Beleza. Claro, tem as comissões, não é necessariamente preto no branco e tudo mais. Mas vamos imaginar fazer uma conta de padaria rápida para não complicar demais para vocês. Vamos lá, o Santos fechou 40 milhões de reais por mês para o Neymar receber de publicidade, direito de imagem do Neymar. Significa que desses 40 milhões, voltam 8 para a mão do Santos. Significa que desses 8 milhões, 4 o Santos tem que usar para pagar o Neymar, que são esses 4,1 milhões. Sobra 3,9 milhões para o Santos. Ou seja, o Neymar fatura 4 milhões do Santos, mais 32 de publicidade. Vai fechar ali, tirando os impostos e tudo mais, uns 35 milhões de reais por mês. E o Santos, que tem que pagar 4 milhões para o Neymar, não só paga, mas como ganha, não tem que pagar, porque isso é descontado na imagem, como ainda ganha 4 milhões de reais por mês para o Neymar jogar lá. É isso, pode acontecer algo aqui se o projeto de marketing for bem feito, for bem feito, o Neymar não só joga de graça no Santos, como o Santos recebe pro Neymar jogar. Pra ter o Neymar. Vocês entendem o tamanho da figura do Neymar? Entendem o que eu tô dizendo como o Neymar é a maior contratação da história do futebol brasileiro? Porque não é só sobre comparar com o tamanho dele com relação a Ronaldo, Romário, que foram... Até mesmo o Ronaldinho, que foram os craques que voltaram para casa. A gente está falando de um cara que vai além do campo. É um fenômeno de mídia. Um fenômeno de venda. Um case de sucesso. Então o Neymar pode jogar de graça no Santos, ou o Santos pode lucrar com o Neymar jogando no Santos se o projeto de marketing for bem feito. Só que isso não é o suficiente para segurar o Neymar. Porque mesmo que o Santos consiga pagar junto com esse plano de marketing aí, 40 milhões por mês a Neymar, vai ser metade do que ele ganhava no Al Hilal. Ele ganhava mais ou menos 80 milhões de reais por mês. E o desejo do Neymar pai é pelo menos empatar o que ele ganhava lá. Certo? A gente imagina que sim. O Ademir Quintino falou ontem na Energia 97, estava assistindo, que o fico do Neymar está condicionado a algumas coisas. Uma, claro, ao projeto de marketing, o sucesso do projeto de marketing. E vai depender dessas vendas e tudo mais. 2. Existe a questão da SAF. Segundo ele, os caras colocaram a corda no pescoço do Santos. Se não virar SAF, tchau. Se não virar SAF, tchau. E como é que fica os dirigentes se não aprovarem a SAF e perderem o Neymar? E o terceiro ponto, segundo o Ademir, existe já, não sei se conversa, ele não deixou muito claro, mas existe um caminho que é o Neymar se recuperar fisicamente e esportivamente e então voltar no meio do ano para o Barcelona. Voltar ao Barcelona, jogar uma temporada pelo Barcelona até disputar a Copa do Mundo e aí depois ele faria o que ele quisesse da vida dele. Poderia renovar para o Barcelona, poderia voltar para o Santos, poderia ir para os Estados Unidos. Poderia jogar no Flamengo, a gente não sabe. Mas por quê? Segundo o Ademir, o Neymar tem garantias de pessoas do Barcelona, inclusive tem proximidade com o presidente do Barcelona, o Laporta, que querem o Neymar lá. Não só por uma questão esportiva, mas por uma questão de marketing. E o Xavi, que foi o cara que na época barrou o Neymar, não lá está mais. O Neymar se provando nesses primeiros 6 meses no Santos que está em condições que se ele comer a bola, o Barcelona novamente poderia abrir os olhos
então ele ir para lá. Então ao Santos resta o quê? Resta um grandioso plano de marketing para o Neymar, de extremo sucesso. Resta montar um time competitivo, e isso pode vir através da SAF. Tocando o telefone aqui. Peraí. E, por fim, oferecer um salário parecido com o que ele ganhava no Al Hilal, através da SAF, também isso é importante, mas ter o Neymar feliz aqui. E aí ter o Neymar feliz aqui não diz só respeito à competitividade do time, não diz só respeito a dinheiro no bolso, diz respeito a coisas que a gente não sabe. Tipo, como é que vai ser o lido do técnico com ele? Por isso que eu falo em Tite. Quem é o melhor técnico que você treinou na sua vida? Tite. Pra mim, cara, se a gente tá na missão de tentar manter o Neymar aqui por mais um ano, tinha nem que pensar em trazer o Tite. Porque é muito maior que qualquer outra coisa. É você agradar o cara. Você viu o tamanho do negócio que aconteceu ontem? Você tem que agradar o cara. Ah, mas se der errado, você pelo menos tentou. Então assim, o Santos tem 3 missões. SAF, fechar o melhor plano de marketing mais agressivo possível, e o terceiro é manter o Neymar muito feliz. E aí, com um time competitivo e, cara, entregando tudo que esse cara quiser. Porque é isso. Entregando tudo isso, a gente pode ver o Neymar aqui até o final da Copa do Mundo. Caso uma dessas 3 coisas não dê certo, muito provavelmente veremos o Neymar rumar ao Barcelona no meio do ano. É isso. O que vocês pensam? No que vocês acreditam? Comentem aí, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nada e se torne membro. A gente está produzindo conteúdo aqui para vocês todo dia, mas é importante também que a gente tenha um pezinho de meia, que a gente possa, junto, ter de vocês esse respaldo. E, pô, a gente está oferecendo grupo exclusivo no Telegram, a gente está oferecendo vídeo exclusivo toda semana, a gente está oferecendo 2 lives por mês, exclusivas para os membros, além, claro, de um encontro semestral, seja em São Paulo, seja em Santos. A gente pode fazer uma por ano em cada um dos locais. Então, assim, a depender do número de pessoas que forem de determinado local também. Então, assim, são muitas vantagens legais. Essa é só R$ 7,99, ajuda muito aqui o canal a crescer. Contamos com você, obrigado. Mais tarde eu volto, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.